Graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo onde nós vamos comentar e fazer você ler a Bíblia junto conosco no Evangelho de João. Essa é uma série de vídeos que nós estamos fazendo como um resumo de pregações que estamos pregando aqui na ICPI Florianópolis. Então, que você possa abrir a sua Bíblia aí e ler juntamente conosco hoje. Hoje nós vamos meditar em João 1, do 14 ao 18. Esse texto finaliza o que se chama de prólogo de João. O prólogo é uma introdução onde um prefácio, um trecho introdutório de uma obra literária, onde o autor ele dá um precedente de tudo aquilo que ele vai falar no decorrer do livro. Por isso, se você observar, ele fala de palavra, ele fala de vida, ele fala de luz, ele fala de glória, ele fala de verdade, coisas que ele vai repetir no decorrer do livro. Então, essa introdução ao livro de João se encerra no versículo 18. E nesse tratado inicial, nesse prólogo, Jesus é tratado como o Verbo, ou seja, a palavra de Deus. Se você observar no versículo 1, o Verbo é Deus. No versículo 3, o Verbo cria. No versículo 14, que nós iremos entrar, o Verbo se torna homem. Então isso nos apresenta que o relacionamento de Jesus com Deus, né, no versículo 1, ele estava com Deus, ele é Deus. Jesus e a criação, ele criou todas as coisas. Jesus e o homem, é isso que nós vamos falar hoje. A relação de Jesus com o homem. E o texto inicia falando que o Verbo se fez carne. A humanidade de Jesus é algo necessário e às vezes nós deixamos isso de lado. E eu creio que você já deve ter se perguntado por que Jesus precisou vir como homem. Em primeiro lugar, para ser o nosso representante em obediência. Adão pecou e foi o nosso representante. Cristo obedece e agora ele é o nosso representante. Aquilo que o homem não consegue obedecer, Cristo obedece em seu lugar. Além disso, ele morreu e veio como homem para ser o nosso substituto. No Antigo Testamento era sacrificados animais para encobrir o pecado do homem, mas precisava de um homem perfeito para morrer em lugar do homem de fato, e não apenas encobrir o pecado. Então Cristo precisava ser homem para nos substituir. É por isso que ele não veio como anjo, como espírito, mas ele veio como homem, porque Deus queria salvar homens. Então nós podemos entender que Jesus precisava de fato vir como homem. Então agora nós podemos entrar em João 1, do 14 ao 18. Esses 5 versículos nós vamos dividir em 4 pontos. Quero que você vá guardando aí esses pontos. No versículo 14 temos o primeiro ponto, a encarnação do Verbo. O que esse versículo está nos falando? Do que ele está falando? Em primeiro lugar, a encarnação de Jesus fala da sua humanidade, porque o Verbo se torna carne, se torna ser humano, se torna carne e osso. Isso é um milagre, porque o Verbo se fez carne, o Verbo que é Deus, o Verbo que estava com Deus em toda a eternidade, o Verbo que criou todas as coisas, se tornou homem. Isso é inexplicável. O Verbo se tornar carne é a mensagem de Deus se materializar em um homem. Quando Cristo se torna carne, é Ele falando conosco pelo um Filho encarnado. A mensagem em Cristo, a mensagem de Deus é carne e osso. A humanidade de Jesus fala também de fragilidade, porque o Verbo se tornou carne. Em grego, sarx. Ele poderia usar outras palavras para falar que Jesus se tornou homem, mas ele usa a palavra mais desprezível, a palavra carne, matéria. É isso que o Verbo se tornou. Isso nos mostra que ele teve fome, sede, dor. E na cruz do Calvário, não era um espírito,
mas era alguém em carne e osso em nosso lugar. A encarnação ainda vai nos falar de Deus entre os homens, porque o texto diz: o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, na língua grega, ela literalmente tabernaculou. O Verbo tabernaculou entre os homens. Se você lembrar de Êxodo 25:8, está escrito: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Em Ezequiel 37:26-28, tem uma promessa que haveria um tabernáculo de Deus entre o povo. Preste atenção, o tabernáculo era a presença de Deus. E Ezequiel profetiza que na nova aliança haveria um tabernáculo de Deus entre o povo. Quem é esse tabernáculo? É Cristo. No tabernáculo do Antigo Testamento estava a presença de Deus. Jesus é Deus. No tabernáculo antigo fazia-se o sacrifício pelos pecados. Jesus é o sacrifício. O tabernáculo era onde o homem encontrava com Deus. Nós sabemos que Cristo é o mediador entre o homem e Deus. Então, Jesus é a habitação de Deus entre os homens. No entanto, que o texto diz que ele era cheio de glória. Nós vimos a sua glória. O que o Antigo Testamento fala de glória? Uma nuvem de glória apareceu ao povo no deserto em Êxodo 16. Em 1 Reis 8:11, a glória do Senhor estava no templo. Em Isaías 6:3, Isaías vê uma visão que toda a terra estava cheia da sua glória. Para muitos, glória é beleza, exaltação, mas glória no Antigo Testamento nos fala da presença de Deus. Onde Deus estava presente, havia glória. Então eles viram a glória em Jesus. E que glória é essa que eles viram? Glória do Filho único do Pai. Ou glória do unigênito do Pai. Unigênito na Bíblia, alguns entendam como único gerado, mas é um pouco mais profundo, porque que significa único, e gênito, que vem de gênese, espécie. Se observarmos a expressão do Pai, né? Unigênito do Pai, é igual quando alguém dizer que você vem de algum lugar. Você vem de onde? Vem do sul, vem do norte. Então o texto nos diz que a glória que eles viram em Jesus é a glória do único em espécie que vem do Pai. É uma glória única. Uma glória que estava presente no Antigo Testamento, estava entre eles agora. E como eles não morreram? Imagine, Jesus sendo Deus, cheio de glória, e eles não morrem. Por quê? Porque ele era cheio de graça. Moisés, ao ver a glória de Deus passando, o que ele fala? Deus clemente, misericordioso, tardio em se irar. O que ele está dizendo? Deus gracioso. É isso que o texto quer nos ensinar, que Jesus é cheio de glória, majestade, poder e honra, e ele vem ao mundo, ele vem até nós, e nós podemos apenas fazer uma coisa, reconhecer que ele é cheio de graça. E ainda, verdade, ele é realidade, não falsidade. Irmãos, Jesus veio ao mundo cheio de graça e verdade. Jesus procura sempre ir às pessoas. Ele foi no Éden falar com Adão. Ele foi até Abraão, foi até Moisés. O interessante é que Deus sempre vai às pessoas cheios de graça e as chama para perto. Saiba que Jesus ele quer te encontrar, ou já te encontrou, cheio de graça. Cheio de graça. Então você encontra Jesus. E o que você tem que fazer é o segundo ponto. Esse texto, além de falar da encarnação do Verbo, nos fala do testemunho do Verbo. João Batista testemunha. E o que ele fala? Que Jesus é maior que ele. Que Jesus é maior do que ele. Sempre que você for testemunhar de Jesus, você tem que entender que Jesus é maior que você. O versículo 15 está nos mostrando isso. Que Jesus é o eterno, maior do que nós. A gente só consegue pregar o Cristo encarnado quando entendemos que ele é maior do que nós. Muito maior do que nós. Em terceiro lugar,
Além de vermos nesse texto a encarnação do Verbo, o testemunho do Verbo, nos versículos 16 e 17 nós vemos o benefício do Verbo. Qual o benefício de Cristo pode nos dar? Observe, de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Então a plenitude quer dizer que nós temos recebido de todo o seu ser. De todo o seu ser, de tudo que ele é, nós temos recebido. Ou seja, de Deus nós temos recebido muitas coisas. Por exemplo, o texto vai dizer, nós temos recebido graça sobre graça. Alguns vão dizer que é bênção e mais bênção, mas o foco não é isso. O foco do texto, a palavra sobre graça, graça sobre graça, essa palavra sobre, poderia ser traduzida como graça em lugar de graça. Então nós tínhamos uma graça e recebemos outra graça em lugar da graça. Como assim? Olha o versículo 17. Do que ele está falando? Pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele não fala que a lei de Moisés não é graça, mas ele fala que a lei foi dada. Aquilo que é dado por graça. Então Paulo fala que a lei do Antigo Testamento é boa e santa. A lei do Antigo Testamento, irmãos, foi um ato de graça. Deus deu a lei para direcionar o povo. Ele não precisava da lei, mas ele dá a lei ao povo para guiar o povo da forma que ele queria. E aí no versículo 17 tem uma comparação. A lei foi dada por Deus, a graça veio, Jesus trouxe a graça. A lei, o canal foi um homem carnal. Jesus, que é Deus, foi o canal da graça do Novo Testamento. A graça do Antigo Testamento não teve uma verdade, era apenas uma sombra, mas a graça do Novo Testamento é verdade, é a realidade. Então o que o texto quer nos mostrar é que em Jesus nós temos uma graça maior do que a graça antiga. Apesar do Antigo Testamento também ser um ato de graça, em Cristo nós temos graça e verdade. O maior benefício que nós recebemos de Jesus se chama graça. Ele tem graça para nós. Por falar em graça, nós precisamos entender que graça é diferente de misericórdia. Misericórdia é Deus não dá aquilo que você merecia, que é o inferno. Você merecia o inferno, mas ele não dá. Por quê? Misericórdia. Graça, ele dá aquilo que você não merecia. O que você não merecia? O céu. Mas ele te dá. E o versículo 18, então, nos conclui esse prólogo, nos falando da revelação através do Verbo. O versículo 18 começa: ninguém jamais viu a Deus. Você pode se perguntar, e Adão, e Moisés, e Isaías? Amados, esse texto nos fala que ninguém jamais viu a Deus por completo. Isaías vê um templo e só a orla do vestido dele encheu todo o templo. Então é óbvio que Isaías não viu o ser todo, viu apenas uma ideia de tudo aquilo que Deus é. Então esse exemplo de Isaías nos reforça que ninguém jamais viu a Deus por inteiro. Observe que o texto está no passado, ninguém jamais viu. Por que ninguém jamais viu? Você pode se recordar de 1 João 3,2. Assim como ele é, nós o veremos. Hebreus 12,14. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então, João quer nos mostrar que ninguém jamais viu por si mesmo. Ninguém jamais viu a Deus por ser bonzinho. Os que verão a Deus verão porque Cristo o revelou. E a palavra revelou aqui, ninguém jamais viu a Deus, mas o que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. A palavra revelou significa, em grego, é exegese, que significa tirar de dentro. Então a forma que Deus se revela é enviando Deus. Como diz um credo doutrinário, que Jesus é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Como que nós vemos a Deus? Vendo Cristo. Quem vê a mim, vê ao Pai. João 14,8. Então Cristo revela o Pai. Cristo revela Deus. Então lembra que eu disse que os versículos 1 a 18 do capítulo 1 é um trecho que João faz uma introdução? Observe como o versículo 18 e o versículo 1 tem um paralelo. Versículo 1. Era o Verbo. No princípio era o Verbo.
Que é o verbo? Aquilo que revela Deus, a autorrevelação de Deus. Versículo 18, tornou conhecido. Versículo 1, estava com Deus. Versículo 18, estava no seio com o Pai. Versículo 1, era Deus. Versículo 18, Deus unigênito. Então esse trecho nos mostra a maneira de Deus se comunicar com o homem é através de Jesus. É através de Jesus que ele cria, versículo 2 e 3. É através de Jesus que Deus dá a vida, versículo 4 ao 13. É por meio de Jesus que ele nos dá graça, versículo 16 ao 17. E por que Jesus pode criar, dar vida e dar graça? Versículo 1, porque ele é Deus. Versículo 14, porque ele veio como homem. Versículo 18, porque ele revela o Pai. Então nós podemos olhar esses 4 pontos e diante de tudo isso que foi falado, olhando para Jesus, vemos amor e graça, porque ele se fez carne. Olhando para Jesus, vemos alguém muito mais superior que nós, que nos dá convicção para pregarmos. Olhando para Jesus, nós temos a bênção da salvação. Olhando para Jesus, nós vemos o Pai. Não tire os seus olhos daquele que veio como homem, daquele que é maior que nós, daquele que tem graça, daquele que revela o Pai. Ore a Deus, pedindo confiança para testemunhar de alguém que é muito maior. Ore a Deus, pedindo para que esse Jesus derrame graça em sua vida e que você consiga enxergar quanto Ele te amou ao se fazer carne e como de fato Ele revela o Pai. Que Deus te abençoe e após ouvir isso, leia novamente João 1, do 14 ao 18.